Salve, salve, meu povo! Sejam bem-vindos! Hoje, domingo, dia 1º de dezembro. Já estamos então no encerramento do ano, no último mês de 2024. Que maravilha, né? Pedimos a Deus que 2025 seja muito melhor do que 2024. A gente precisa ter muito essa esperança de melhores dias, né, gente? Eu acho que é assim que a gente precisa caminhar, com esse espírito mais positivo, tá certo? E dezembro promete, né? Dezembro temos aí muitos acontecimentos importantes do Natal, tá certo? Depois que termina o Natal vem o Ano Novo. Mas o mais importante de tudo isso, eu sempre gosto de considerar que é o encontro de familiares. Quando você tem assim aquele encontro assim de família, onde todos se dão bem, aonde há uma harmonia, tá certo? Aonde as famílias se reúnem, rezam, por exemplo, juntos, tá certo? Quando isso eu estou dizendo para os que acreditam, né? Acreditam em Deus, tá certo? Então é isso. Então nós estamos aqui iniciando Notícias de Domingo. Opa! Como todo domingo, temos aqui o Notícias de Domingo aqui no canal. E sempre a sua presença aqui é importante. É importante mesmo. E você que está vindo aqui pela primeira vez, eu vou pedindo então que já faça a sua inscrição aqui, tá, no canal. Ajude aí com seu joinha, esse joinha ajuda muito o vídeo, vai fazer com que ele ganhe um alcance maior. Olha só para você ver que coisa interessante. Só você clicando no joinha, apenas isso, clicando no joinha, já vai contribuir com o vídeo. Também clica aí no sininho, esse sininho, para todas as notificações, para que quando da próxima vez que eu postar um novo vídeo, então você vai conseguir ver esse vídeo que eu vou postar aqui no canal. Tá certo? E também não posso deixar de pedir o seu comentário. O seu comentário. O seu comentário eu diria que é um dos mais importantes de todos. É o comentário. Pode fazer o seu comentário, eu leio os comentários. Tá certo? Faça o seu comentário. É muito importante. Faça sua crítica. Ou dê a sua contribuição com o assunto que a gente está tratando aqui. E o assunto que eu quero trazer aqui hoje tem a ver com o pacote de cortes de gastos do governo federal. Tá? Foi anunciado pelo governo federal e também pelo ministro da Economia, o Haddad. Tá certo? Vamos lá então? Bom, entendido então por que nós temos então esse pacote, né, de corte de gastos. Tá certo? E aí, tentando explicar um pouquinho melhor assim para vocês, muita gente, como eu disse, né, estava assim assustado com o governo federal. E aí a gente sabe que o Lula, isso que muita gente não consegue entender, né? O Lula, ele ideologicamente falando, se a gente falar em ideologia, não é essa ideologia petista, ideologia de esquerda. Isso está dentro do Lula, faz parte, né, da sua essência, vamos dizer assim, da sua experiência de vida, da sua experiência de luta, de militância, essa coisa toda. O olhar dele, então, é em favor do trabalhador. O olhar de Lula é um olhar em favor das pessoas que mais necessitam. Isso aí vocês sempre vão ver em Lula, não adianta. Não adianta, pode espernear, sempre vai fazer parte do Lula até o final do seu governo. Esse olhar mais atento, esse olhar voltado mais à população que mais sofre no nosso país. Então, de repente, aparece então esse pacote, tá? Anunciado pelo Haddad, demorou um pouquinho, aquela coisa toda. E o governo, então, ele, nesse pacote, uma previsão que está aí nesse pacote, tem a ver com o imposto de renda, tá certo? Então, como a questão da taxação dos super ricos, aquela coisa toda, não deu muito certo, o governo, então, resolveu entrar nessa briga a partir do imposto de renda. A partir do imposto de renda. E ele resolveu, então, com relação à questão do imposto de renda, você deixar uma população mais pobre, uma população tá mais ou menos aí remediada à classe média, deixar isento, por exemplo, do imposto de renda.
quem ganha até 5 mil reais, tá certo? Esses aí estarão isentos. E a taxação, então, do imposto de renda ficou assim de uma porcentagem menor a quem ganha um pouco mais acima de 5 mil reais. E aí você vai tendo a taxação, que eu não tenho aqui estabelecido quantitativamente, tá? Eu sei que quando você chega num patamar maior de quem ganha altos salários, você tem um imposto de renda maior. Tá certo? E, bom, aí o pacote do governo, né? Olha aqui, ó. Da moderação de gastos ao imposto sobre os ricos. Tá certo? Sobre o imposto dos ricos. Então o governo anunciou, né, que foi na quinta-feira, os detalhes do prometido pacote de gastos, né? De corte de gastos. As estimativas preliminares do Ministério da Fazenda são de que as medidas anunciadas vão proporcionar economia de 30 bilhões em 2025 e 41 bilhões em 2026. No acumulado de 2025 a 2030, calcula a pasta, o valor poupado chegará a 327 bilhões de reais. Aí diz assim, que os valores não impressionaram especialistas em conta pública nem o mercado. Tá certo? Vou já comentar um pouco sobre isso. Por que que não impressionou esse povo aí? Aí vem assim. Primeiro, as despesas cujas medidas normativas precisam ser aprovadas ainda neste ano, segundo ele, para que se colham os resultados da moderação do crescimento das despesas já em 2025. Essa é a questão, que esse pacote ele vai passar pelo Congresso, né? Ele ainda precisa passar pelo Congresso. Então, aqui, nova isenção de imposto de renda e taxação dos mais ricos, né? O governo anunciou a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, tá? O que significa uma renúncia de 35 bilhões em arrecadação, segundo a Fazenda. O benefício, porém, não alcançará todos os contribuintes. Até chegar... Aqui já tem uma questão aqui, né? Que eu não vou falar sobre isso, porque faz parte de coisas de economistas, né? Então, aqui está falando mais sobre a questão do imposto de renda, né? E tem a questão do salário mínimo. O pacote anunciado pelo governo assegura aumento real acima da inflação do salário mínimo. Mas esse ganho passará a ter limites. Hoje, o aumento real corresponde ao PIB de 2 anos anteriores, o que tem permitido reajuste de 3% ou mais acima da inflação. Com a nova regra, o reajuste real ficará limitado a algo entre 0,6% a 2,5%. Mesmos percentuais aplicados ao total de gastos regidos pelo arcabouço fiscal. Tá? Então, aqui é o que tem a ver com relação à questão do salário mínimo, que não há uma projeção de um aumento muito forte, né, na parte do salário mínimo, tá certo? A restrição no acesso ao benefício de prestação continuada, que é o BPC, a ideia do governo é focalizar o benefício em pessoas incapacitadas para a vida independente e para o trabalho. Claro que com relação à questão do BPC, a gente pode esperar que, porque até hoje, o segundo, né, as informações que a gente tem, que tem pessoas ganhando o BPC que não, se pegar dentro das regras, estão fora das regras, ou seja, entraram com aquela história toda do tempo do Bolsonaro, que foi meio que colocando todo mundo para poder ganhar as eleições, né? E com isso você tem uma série de pessoas que estão fora, que não cumprem, né, a regra em si, que diz respeito à questão do PPC. Tem contenção de gastos no Bolsa Família, né? O pacote de corte de gastos trouxe medidas de contenção para o Bolsa Família, especialmente no que diz respeito aos beneficiários unipessoais. Trata-se das pessoas que moram sozinhas e que, portanto, são responsáveis por uma família unipessoal, que é como o programa as designa. As novas regras do corte de gastos prevêem que a inscrição ou atualização de unipessoais no programa deve ser feito na própria residência do beneficiário a fim de evitar fraudes. É uma questão que o governo vai, né, como os gastos são grandes, são enormes, né? Ele então começou a pegar, então, quer dizer, faz parte então desses cortes de gastos, tomar algumas medidas, tá certo?
Que claro que muita gente vai chiar porque às vezes está de forma não muito certa e legal, né? E aí o governo então vai fazer então esse levantamento, ver, né, onde que está tendo fraudes, essa coisa toda. Mudança tímida no abono salarial. Hoje o abono, espécie de 14º salário dos trabalhadores do setor privado, regidos pela CLT, é pago a quem ganha até 2 salários mínimos. Esse público será reduzido aos poucos até chegar a 1,5 salários mínimos em 2035. Aqui é uma outra mudança também com relação aos militares, né? Haddad agradeceu ao acordo feito de última hora com as Forças Armadas. Segundo ele, foi um pedido pessoal do presidente Lula ao ministro da Fazenda José Múcio para que dessem uma cota de contribuição importante para o ajuste. O impacto fiscal das medidas anunciadas nessa área, porém, será discreto. Apenas R$ 1 bilhão por ano em todos os anos de 2025 a 2030. Hoje, o saldo negativo entre contribuições e despesas do sistema de proteção social das Forças Armadas é de aproximadamente 50 bilhões por ano. É muita coisa, né? 50 bilhões, tá? Então, o pacote de contenção de gastos fixa a idade mínima de 55 anos para que o militar passe à reserva remunerada. Isso aqui é um debate onde é uma grande quantidade de militares que vai para a reserva e é uma coisa não muito regrada, né? Então, dessa vez, olha só, a idade mínima passa a ser, então, de 55 anos, ou menos, né? Tá? E assim vai. Combate aos supersalários também, que faz parte dessa medida. Tá? A Haddad confirmou o compromisso do governo para a aprovação da lei que trata do supersalário dos funcionários públicos. Esse é o supersalário dos funcionários públicos, tá? Já aprovada pela Câmara em tramitação no Senado. A ideia é garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional, atualmente em 44 mil mensais. É interessante que a gente tem o teto, mas tem muitos funcionários públicos que passam do teto, né? Ganha muito. Sabe de casos de juízes, né? Na área jurídica você tem bastante gente assim, né? Limite às emendas parlamentares, que é a questão das emendas parlamentares, a gente sabe como é que, né? Então, o Congresso Nacional também entrou na mira do corte de gastos. Dário Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, afirmou que o projeto de lei complementar 210/2024, sancionado pelo presidente Lula na terça, dia 26, é avanço para que as emendas estejam vinculadas à lógica de crescimento da despesa, ao invés da arrecadação. Então, há também uma previsão, então, tá, de limitar aí, sabe, essa farra, porque virou uma farra, né, gente? Essa coisa de emendas parlamentares. É um absurdo, sabe, o que acontece com relação a essas emendas parlamentares. Então, o governo está certíssimo em relação a isso. E aí a economia, caso de repente, né, aconteça tudo isso, tá? Aqui fala que o bloqueio fica limitado a 15% de seu valor total, tá? Então, a economia do recurso calculado em 6,7 bilhões em 2025 e 7,7 bilhões em 2026. Gatilho para conter benefícios tributários e gasto com pessoal, tá? Também é uma coisa que faz parte da medida, tá? É isso aí. Tem aqui sobre a lei Aldir Blanc. Eu vou deixar na descrição aqui o link, que com esse link você vai conseguir, então, ver com detalhes sobre esses cortes, tá? Esse pacote de cortes de gasto que foi, então, implementado por Lula e Haddad, tá bom? Por hoje é só. Eu ia, inclusive, também passar aqui a notícia sobre o Trump, tá? Mas vou deixar para um outro momento, tá? Vou deixar para um outro momento, devido ao tamanho do vídeo, senão o vídeo fica longo demais, o povo não vai querer assistir o vídeo, né? Tá certo? Vamos deixar, então, para uma próxima vez, tratarmos sobre essa questão da ameaça do Trump, né, ao BRICS, tá certo? Que também é um assunto pertinente para tratarmos aqui no vídeo. Um abraço, fiquem com Deus, bom domingo. Se puder se divertir, se divirtam, reúnam com os amigos, com as famílias, é importante no domingo. Até a próxima.